Estamos voltando aqui com um vídeo que é complemento do vídeo anterior, para falar sobre o cálculo de raízes por meio da fatoração. Vamos ver aqui o primeiro exemplo, raiz quadrada de 25. Embora seja uma raiz fácil de calcular, vamos fazer por meio da fatoração. Então, 25, lembrando que para fatorar, você vai dividir por 2, 3, 5, 7, são os números primos mais usados, né? Então, se o número é par, divide por 2. Como ele é ímpar, por 2 não dá. Dá por 3? Não, 25 não é divisível por 3. Então, 25 divide por 5, né? Então, vamos dividir aqui, 25 dividido por 5. 25 dividido por 5 dá 5. E 5 divide por ele mesmo, né? 5 por 5. Então, 5 dividido por 5 vai dar 1, certo? Ok, chegou no 1 aqui, quer dizer que nós terminamos a fatoração. Então, como que vai ficar a raiz quadrada de 25 aqui fatorada? Nós teremos, então, aqui, qual o número aqui que se repete? O 5, né? Quantas vezes? 2. Então, vai ficar 5 ao quadrado, ok? Então, raiz quadrada de 25 é 5 ao quadrado. Para, então, chegarmos no resultado final, é só aplicarmos aquela primeira propriedade que nós vimos no vídeo anterior. Ou seja, quando o índice da raiz é igual ao expoente do radicando, nós simplificamos o índice e cortamos o índice e o expoente. Quando não tem o índice, é 2, você lembra, né? Que é, no caso, aqui na raiz quadrada. Então, eu corto 2 do índice com 2 do expoente. Quando cortamos, o sinal da raiz desaparece. Então, vai sobrar o que aqui? 5. Então, 5 é o resultado. Ou seja, nós calculamos por meio da fatoração, tá? Vamos ver esse outro exemplo. Raiz cúbica de 27. Então, nós vamos pegar o 27 e vamos fatorar, assim como fizemos com o 25. Então, lembre-se, para fatorar, nós dividimos pelos números primos. Os números primos mais usados são esses aqui, que são os menores, os primeiros. 2, 3, 5 e 7. Como o 27 é ímpar, por 2 não vai. 27 divide por 3, divide, tá? Só lembrando, quando é que o número divide por 3? Se você somar os dois algarismos que formam esse número e der como resultado o número que divide por 3, é porque ele também divide por 3. Ou seja, você soma 7 mais 2, 9. E 9 divide por 3. Então, podemos confirmar aqui que ele vai dividir também por 3. 27 dividido por 3 vai dar quanto? Vai dar 9. Pois 9 vezes 3 é 27, certo? Então, 27 por 3 deu 9. Continuamos a divisão, né? Até chegarmos no 1, como foi aqui, ó. 9 ainda dá para dividir por 3? Dá. Né? 9 é divisível por 3, porque 3 vezes 3, 9. Então, vamos lá, 9 dividido por 3 vai dar 3, ok, e o 3 divide por ele mesmo, né? Ou seja, por 3. 3 por 3, 1. Ok, fatoramos, né? Chegou no 1 aqui, já terminou a fatoração. Vamos escrever aqui, então, o 27 na forma fatorada, da mesma forma que fizemos com o 25. O 25 ficou 5 ao quadrado. O 27, lembrando que você tem que repetir o mesmo índice aqui, ok? O 27 vai ficar 3. O número que se repete aqui será o radicando. Mas quantas vezes ele se repete? 3 vezes. Vai ficar 3 a terceira, ok? Vamos para o resultado final. E aí nós novamente aplicamos aquela primeira propriedade dos radicais, que diz que quando o índice é igual ao expoente, cortamos o índice e o expoente e eliminamos o sinal da raiz. Vai sobrar o quê? O 3, que era o radicando, e agora passa a ser a raiz. Então, a raiz cúbica de 27 é 3, beleza? Porque 3 vezes 3 vezes 3 é 27. E para concluirmos essa parte de cálculos por meio da fatoração, vamos calcular aqui
a raiz quarta de 625 por meio da fatoração, tá? Então, vamos usar aqui por meio da fatoração. Ok. Novamente, vamos dividir, né? Por 2 dá? Não, porque é ímpar. Só divide por 2 quando é par. Por 3 dá? Será que esse número divide por 3? Como falei, a forma de saber, uma delas, talvez a mais fácil, somando os algarismos. 6 mais 2, 8. 8 mais 5, 13. E 13 não divide por 3. Então vai ser por 5, tá bom? Vamos dividir por 5. 625 por 5 dá 125. 125 divide por 5. 125 por 5 dá 25. E 25 divide por 5. Todo número que termina em 5 divide por 5. Agora pode ser que ele divida por 3 também, que é o caso do 15, né? 15 divide por 3 e por 5. Ok? Vamos lá, 25 dividido por 5 dá 5. E 5 é por ele mesmo, 5 por 5 vai dar 1. Beleza. Então aqui nós teremos a raiz quarta de 625, vai ser 5 elevado a... Quantas vezes o 5 apareceu aqui na fatoração? 4 vezes. Então vai ficar 5 elevado à quarta potência. Bom, nós fatoramos, transformamos o radicando na forma de potência e simplificamos agora a raiz. Índice igual ao expoente, corta. Sobra 5, né? Então esse é o resultado, ok? Então, gente, não é difícil estar calculando a raiz por meio da fatoração. E para concluirmos o vídeo aula de hoje, nós vamos aqui trabalhar com outros cálculos com raízes. Na verdade, nós vamos efetuar a multiplicação de raízes, tá? E vamos fazer aqui o seguinte, raiz quadrada de 4 vezes raiz quadrada de 9 vai ficar raiz quadrada de quanto? 4 vezes 9, 36. Então, raiz quadrada de 4 vezes a raiz quadrada de 9, 36. Agora você calcula a raiz quadrada de 36. A raiz quadrada de 36 vai ser 6, porque 6 vezes 6, 36. Então, aqui é o resultado desse produto, tá? Ou seja, os casos que eu tenho aqui, todos eles serão representados sem a raiz. Ou melhor, sem o radical, sem o sinal do radical, certo? Vamos aqui, letra B, raiz cúbica de 9 vezes a raiz quadrada de 3. Só tem um detalhe, aqui não é possível efetuar a multiplicação. Só é possível se o índice for igual, como foi aqui, ó. Aqui foi raiz quadrada, raiz quadrada. Só que aqui é raiz cúbica com raiz quadrada, não dá. Então vamos colocar isso aqui como raiz cúbica também. Agora sim, tem como efetuar a multiplicação. Como eu vou multiplicar a raiz cúbica, o resultado também será uma raiz cúbica, ok? Agora vamos ver aqui. 9 vezes 3 vai dar 27. Então ficou raiz cúbica de 27. E quem é a raiz cúbica de 27? É um número que multiplicado 3 vezes por ele mesmo dá 27. Que vai ser o 3, como já vimos aqui em cima, né? Ok? Então, ó, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. O 3 multiplicado 3 vezes. Beleza? Raiz cúbica de 27, 3. E para encerrar, vamos calcular aqui essa letra C. Raiz quadrada de 13 vezes raiz quadrada de 13. 13 vezes 13, 169. Ok. E agora vamos calcular a raiz quadrada de 169. A raiz quadrada tem que ser o número que multiplicado por ele mesmo dê esse como resultado. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 169? Olha, acabamos de ver. Então aqui vai ser 13, ok?
porque 3 vezes 13, 169. Beleza, então? Então, só resumindo aqui, reforçando, multiplica as raízes e a raiz, o número que der no resultado aqui, você calcula a raiz, ou raiz quadrada, ou raiz cúbica, beleza? É isso aí, gente. Até o nosso próximo vídeo.